para usar aqui, viu, Forbes, esta outra expressão do seu vocabulário, para usar aqui esta outra expressão do vocabulário Forbes, os temerosos do pandemônio. Não existe esse temor do pandemônio na sua maneira de assinalar os sintomas do mundo contemporâneo. E uma outra coisa que nós temos, que também temos junto com esta anterior, são observações como as das páginas 134, 135, 136, que eu resumo aqui, no sentido de que as pessoas, você escreve isso e eu gosto muito disso também, as pessoas não estão assim tão desregradas, tão desarvoradas, nem os adolescentes estão assim tão desorientados quanto querem fazer crer as novas religiões, e que angariam jovens, né? E tem, inclusive, aí, hoje em dia, ramos do protestantismo jovem, né? Acho que chama bola de neve. E as voltas ao conservadorismo, quanto pretendem também as voltas ao conservadorismo, e as psiquiatrias medicamentosas, que não cessam de inventar novas doenças e novos remédios, né? Assim, de algum modo, assinalando aí uma catástrofe externa sem limites. Bom, não tem nada disso nesse seu livro, até porque uma prerrogativa do sujeito desbussolado é o gozo desbussolado, não é? O que é o gozo desbussolado? É a possibilidade que se lhe apresenta ao sujeito desbussolado de se organizar fora da força e do controle e da negociação com o pai ou com a autoridade, administrando de maneiras inauditas, e aí está a cura possível, o seu próprio caos, né? Então, possibilidade de administrar o próprio caos. Quer dizer, longe do pavor do pandemônio. Bom, e eu acho, entre outros, eu gosto muito do exemplo que você dá para essa possibilidade gozosa, né? Gozo é uma palavra que recorre em Lacan. O Forbes vai explicá-lo muito melhor que eu, certamente daqui a pouco, mas eu já entro aqui com essa ideia, né? O homem desbussolado, o gozo desbussolado. Um exemplo que você dá, e que eu gosto muito dele, ao invés de, por exemplo, pensar que já não tem mais saída para essa juventude de hoje, e ao invés de pensar que o que restou aos jovens foi a delinquência infinita e pôr fogo na escola, que seria assim, um dos sintomas do fracasso escolar, há jovens, e não são poucos, que se entregam à vertigem da música tecno sem palavras, né? Ou eletrônica, escapando por essa via da ordem, da autoridade, perdida, aliás, para uma forma de cura que é o excesso poético. Esse é o gozo, né? É a saída pelo lado do gozo desbussolado. Então, o exemplo dos jovens, você dá também o exemplo dos esportes radicais. O cara que, ao invés de atear fogo na escola, bom, faz um esporte que pede treinamento, que pede autocontrole e não submissão ao controle, etc. E uma outra marca ainda deste livro, na minha opinião, ou na minha resenha, desta anterior inseparável, é trabalhar fora das ideias feitas. Na verdade, quando você sai já do apontamento catastrófico, quando você sai do apontamento do mundo catastrófico, você já está fora das ideias feitas. Mas mais que isso, eu acho que o livro tem realmente toda uma linha de trabalho a contrapelo das ideias feitas. E é trabalhar, então, fora das ideias feitas e, eu diria, assumir o risco de ficar fora das ideias feitas. Porque as ideias feitas, eu não sei se você concorda comigo, você pode falar disso depois, elas são as mais festejadas. Não é? Então, assumir o risco de ficar fora das ideias feitas, e quando eu chamo a atenção para este outro aspecto, eu não estou falando só da maneira como você, Forbes, resume de cara os seus propósitos, lançando-se no prefácio contra a ideia feita do inconsciente inconsciente, né? Ou contra o inconsciente que livra e desculpa. Essa é uma ideia feita, né? Como nós lemos aqui, eu vou ler muito rapidamente, não precisa ir tão rápido, né? Como nós lemos aqui. O título inconsciente e responsabilidade junta duas palavras que habitualmente não se frequentam, a ponto de ser comum ouvirmos, frente a um questionamento, uma pessoa se defender dizendo: só se foi o meu inconsciente, como se o inconsciente não fosse de sua responsabilidade. Esse é o inconsciente também, eu diria, com todo respeito pelas profissões. Mas eu acho que a gente tem que usar da liberdade de dizer, de discursar como você faz. Esse é também, eu acho, a responsabilidade
a irresponsabilidade do inconsciente do psicólogo e do psiquiatra de televisão. Então, isso existe, e você está indo contra esse lugar comum. Mas não se trata só disso, eu acho que vai mais longe a operação de decapagem do seu livro. Não estou falando só disso, mas de outras desconstruções do senso comum que são da ordem de uma briga salutar, comprada pelo teu livro, com uma certa psicanálise que vigora entre nós, ou com certos balanços da psicanálise que vigoram entre nós, e sua maneira de operar, que daqui a pouco, para terminar, a minha conclusão vai ser, por sorte, em senso completamente contrário, o que é muito legal, porque mundos muito opostos se iluminam. Então, eu acho que, nesse sentido, essa tensão, apontar essa tensão aqui faz sentido. Mas acho que o seu livro vai muito numa espécie de desconstrução de algumas ideias que eu ouso dizer feitas, que acionam nos seus balanços da responsabilidade ou da ética da psicanálise hoje, bem o contrário daquilo que é a tua responsabilidade e a do Lacan. E a da segunda clínica lacaniana, com a qual você trabalha, né? Você vai, mais uma vez, o Forbes pode explicar muito melhor do que eu o que é a segunda clínica lacaniana, mas é assim da ordem, não é, dos momentos finais do Lacan, em que realmente essa questão do gozo e da saída pelo gozo e do sujeito que se, com o perdão da palavra, se salva por cravar a sua palavra e se assumir como sujeito, tudo isso é da segunda clínica. Então, eu acho que existe uma linha de pensamento da responsabilidade da psicanálise que aciona bem o contrário dessa afirmação ou reconhecimento do sujeito na segunda clínica lacaniana, porque afirma o outro e não o sujeito, o mesmo. A segunda clínica, eu acho que é muito em torno da aventura do sujeito com ele mesmo, não é? Mas esta outra linha é bastante, se não só em torno das aventuras do sujeito com o seu outro. Eu já volto a isso, porque eu sei bem que em psicanálise lacaniana existe o outro com maiúscula e um outro objeto com minúscula, que não é o outro com maiúscula, porque esse é o outrem, não é? Bom, então, porque a responsabilidade de que fala o último Lacan, o da segunda clínica, é a responsabilidade do sujeito por ele mesmo, retomando. Aliás, a propósito dessa ascensão do sujeito em Lacan, eu queria aqui fazer um parênteses para ler 2 momentos do teu livro que a afirmam, de modo sempre estiloso. Na página 121, você diz, ou escreve, melhor dizendo, sobre isso. Finalmente, já que uma sentença de Lacan esclarece sua posição a respeito disso de que eu venho falando. Por nossa condição de sujeito, somos sempre responsáveis. Responsabilidade do sujeito por si mesmo. Por nossa condição de sujeito, somos sempre responsáveis. Depois, na página 136, você diz ainda, eu te leio aqui, nós já não analisamos falando da clínica lacaniana, neste seu momento.